Olá, gente boa! Estamos continuando nossa série sobre a Bolsa de Estudos ELAP, uma bolsa concedida pelo próprio governo canadense para que alunos de graduação, mestrado e doutorado da América Latina cursem uma parte de seus estudos em universidades lá do Canadá. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não deixe de conferir os anteriores e ficar por dentro de todas as dicas para você também chegar lá no Canadá. E hoje, em nossa entrevista com a minha aluna Ruth, falaremos sobre moradia e os famosos bed bugs. Que será isso, hein? Bora conferir? E com relação à moradia, como que você fez para encontrar a moradia? Ai, gente, essa foi a parte mais difícil. Não porque era difícil em si, no sentido de lugares bons, não. Era muita opção boa, esse é o problema. Fiquei na dúvida. Então, eu tenho um probleminha, que eu sou muito alérgica a muita coisa, né? Então, eu fiquei com muito medo com relação ao frio. Né? Então, eu nunca enfrentei uma situação assim de frio, de -13, por exemplo, como eu enfrentei lá. Então, eu tava com muito medo de passar frio ou de sofrer com alergia, que eu sou muito alérgica. Geralmente, os lugares frios aqui no Brasil, eu tenho muita alergia, né? Então, eu fiquei com medo de lá também passar por isso, né? E aí, foi o que mais me gastou tempo. Mas, assim, quem não tem essas frescuras não teria problema nenhum. Porque tem muitos grupos no Facebook que são específicos para unir pessoas que estejam buscando, né? E aí tem de todo o preço, né? Para vocês terem uma ideia, eu visitei locais que tinham desde $240 o aluguel, né? Tudo bem, gente, não era uma coisa, né? Lá muito, né, boa. Você dividia ali 2 quartinhos com 4 estudantes. Mas, enfim, se você tá naquela situação, né, tipo, poxa, eu tô preparado para enfrentar qualquer coisa, tem, né, opções econômicas. Então, achei desde essa opção mais baratinha de $230 até as opções mais, né, em torno de 1.300 se você quiser morar sozinho, num quarto bem localizado, né, no centro lá de Montreal, com piscina, academia, né, $1.300 era o valor da bagatela. E aí eu fui num lugar que já tinham me recomendado, uma outra amiga minha que tinha passado em Montreal durante 8 meses, me recomendou esse lugar, e esse lugar foi um lugar que eu fui para ser provisório, para achar um outro que fosse mais barato, né? Então, eu não estava planejando gastar um valor, né, alto durante o período que eu ia ficar lá. Então, esse lugar, eu acho que ele era em torno de $730 a $890, o lugar que eu fiquei no primeiro mês. Mas também não era a opção que eu queria, porque eu queria contato com pessoas, eu queria fazer amigos, eu queria estar junto, e nesse lugar eu estava sozinha, e aí era mais difícil de você criar laços. Então a minha primeira opção era estar numa casa de família. Só porque eu não queria numa casa de família sem antes ver a casa, porque eu morria de medo, né, de chegar numa casa e encontrar um povo doido, ou não ter uma energia, ou então uma casa, né, horrorosa. Mas assim, não passei por isso. Daí eu fiquei nesse um mês procurando outros lugares, né? De preferência a casa de família ou um local com outros estudantes para morar, para fazer amigos, né? E aí eu achei uma casa de família que era uma mulher casada com um canadense, ela era da Tailândia. E aí a gente teve uma interação legal, uma energia boa, fui na casa dela, visitei, tava tudo limpinho, um quartinho bonitinho, né, organizadinho para eu ficar lá, tipo, a vida inteira receber estudantes do mundo inteiro. E aí eu fiquei na casa dela já durante um mês. Só que no dia que eu cheguei, ela não tinha me falado que ela iria para Tailândia 2 dias depois, que ela voltaria de férias para Tailândia.
E aí eu acabei ficando um período sozinha, né? Um mês sozinha, porque a outra mocinha, tinha outra menina também, morando nessa casa, ela era de Hong Kong, mas era muito tímida, muito fechada, né? E aí era difícil para a gente poder acessar. Mas assim, nada que uma tacinha de vinho não resolvesse na sexta-feira. Mas era uma criatura ótima. Foi isso que foi o melhor, Karine, a gente conhecer pessoas de lugares diferentes, né? Entender como as pessoas pensam, trocar energia e entender outras culturas, isso é a melhor parte. Mas eu saí dessa casa por outro problema, né? Porque eu achei os tal do malfadados bad bugs. Bad bugs, verdade. Que eu nunca tinha ouvido falar, né, que isso existia. E depois me comentaram que realmente isso é um problema que tem em lugares de países frios, né? E eles ficam aí nos móveis e tal. E aí eu tive esse problema. Na segunda semana eu comecei já a ser atacada. E a mulher estava lá na Tailândia, não tinha como me socorrer. E eu fiz uma pesquisa sabendo que nem detetização profissional podia resolver esse problema. Tipo assim, atacou o bad bug, é lixo pro móvel. Tanto é, gente, que não peguem móveis descartados. Descartados. Não peguem, porque é bem provável que esteja atacado com bad bugs. E aí eu tive que procurar outro lugar pra mim, né? Porque eles começaram a me picar e tal, e todo dia eu tinha que trocar a roupa de cama pra tentar deixar eles escondidos ali debaixo, né? Mas eles saíam debaixo do colchão, porque era impossível, eles estavam dentro do colchão, né? Porque às vezes eles ficam aqui debaixo das frestas de dos móveis, né? Mas eles, acho que eles estavam dentro do colchão, porque eu fiz, né, toda uma reviravolta. E aí eu me preparei para mudar, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fui para perto da McGill. Então isso foi outro problema, porque eu sempre quis ficar perto da McGill, né? Porque eu não queria ter que pegar trânsito, apesar de que em Montreal é o melhor sistema de trânsito, de tráfego do planeta. Tipo assim, é muito bom. E o transporte público também é muito bom, né? O transporte público é muito bom. E um preço também bom. Sabe? Então, eu experimentei foi bom porque eu tive essas 3 experiências. Eu fiquei no centro de Montreal, pude participar da vida, né, urbana ali em Montreal, depois eu fui para um bairro mais afastado, muito tranquilo, muito bom, sistema de transporte maravilhoso, né? E depois eu fui para o interior, que era uma cidadezinha bem pequenininha, com a carinha assim de cidade pequena da Inglaterra, linda. E fui para esse lugar que era mais perto da McGill. Então, qual foi a confusão? Eu peguei o endereço errado, gente, da McGill. Porque a McGill, olha só o que acontece. Tem um prédio dentro da McGill, no centro de Montreal, que tinha o nome do lugar que era lá no interior. Tinha o mesmo nome. Esqueci agora. E aí você pegou o endereço, se baseou por ele para escolher a moradia. Sim. E acabei distante da McGill. Fiquei esse ano distante da McGill. Mas assim, no final das contas foi um erro. Foi bom. Foi um erro bom, né? E aí eu fui pro interior, né, para ficar pertinho da McGill. E fui para uma outra casa de família. Nessa outra casa de família, já era uma família de origem inglesa. Né? Então eu já vi esses 2 contrastes que foi assim, que foi lindo, né? Foi muito bacana e todo mundo sempre muito receptivo, né? Eles estão acostumados com receber estudantes. Isso pra gente aqui já soa meio estranho, né? Assim, uma família já acharia que difícil receber um estudante que não conhece, uma pessoa assim, né? Porque a situação do nosso país com segurança é complicada, né? Então lá eles não têm essa preocupação, esse problema. Então recebe você sempre com muito carinho. Então eu fui recebida com muito carinho por essa outra família. A Sharon, que era a minha hoster, ela era professora do John Abbott, que era o colégio da McGill, e eu fiquei nessa casa o meu período final no Canadá. E nessa casa eu paguei $500 de aluguel, e na outra, que era um pouquinho mais afastada, foi 400, alguma coisa assim, né, que era mais simples. Essa outra casa perto da McGill era uma casa maior,
melhor estrutura. E com relação ao transporte, como que você fazia para se locomover lá? Gente, essa era a melhor parte.